Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro número 15, As Comunidades Espirituais Devotadas ao Bem, primeira parte. E, na sequência, essa é a aula de número 100, é a centésima aula, né, que nós estamos publicando aqui no nosso canal. Aqueles que estão realmente interessados em estudar e estão acompanhando, já chegamos, o tempo passa muito rápido, né, já chegamos na aula de número 100. Então, nós estamos estudando o plano espiritual, não é? Já falamos, do universo de uma forma geral e vimos que o universo se divide em dois planos, o espiritual e o físico. O mundo físico, que nós vamos estudar, vai corresponder, logicamente, aos espíritos encarnados, não é? E o mundo espiritual, que nós estamos estudando agora, o plano espiritual, ele corresponde aos espíritos desencarnados, tá? Independente do grau evolutivo deles. Então, nós falamos nas regiões de dores e sofrimentos, né? Falamos do umbral propriamente dito, das suas subdivisões, né? Nós fizemos aqui uma subdivisão didática, né? Para que a gente possa compreender o umbral, tá certo? E agora nós vamos falar das comunidades devotadas ao bem, tá? Então, essa é a primeira parte que trata das esferas espirituais. Sabemos que o universo está dividido em grupos de três fases, e cada fase forma uma dimensão, né? Nós falamos disso lá nas aulas anteriores, não é? Que o universo ele é dividido em N dimensões, né? Começando com a dimensão que nós chamamos de dimensão divina, não é? Nós vimos isso para quem está acompanhando. Essa dimensão divina ela é formada por três fases, não é? Que seria o pensamento de Deus, seria a vontade criadora de Deus, e terceiro, a ação divina, ou seja, onde Deus realmente executa, não é, a sua criação. Não é? Então, Deus pensa em criar, não é, e manter a criação. Ele teve a vontade de criar e a ação, não é, que foi o momento da criação. Então, são três fases do que a gente chama de dimensão divina. Esse nome somos nós que estamos inventando, tá? A gente não sabe o nome disso aí, tá? Então, como é uma dimensão que é o próprio Deus, não é? Nós chamamos de dimensão divina. E dentro dessa dimensão divina é que está o universo, né? O universo ele está dentro dessa dimensão divina composta de três fases: pensamento, vontade e ação, tá? Então, tudo que existe no universo, seres e coisas, estão contidas dentro dessa dimensão divina. A partir dessa dimensão divina, outras dimensões são criadas, não é? N dimensões, até chegar na dimensão física, que é essa dimensão que nós conhecemos, que estamos encarnados aqui, que essa é a última, não é? Só lembrando que todas as N dimensões, todas as dimensões, não é? 99,9% das dimensões se encontram no plano espiritual. Apenas a dimensão física, não é? A dimensão volume, como também é conhecida, ou dimensão material, apenas essa está no plano físico, tá certo? Então veja que o universo ele é uma coisa inimaginável, né? A extensão do universo, a infinitude do universo, ela é inimaginável. Por quê? Porque nós vivemos em uma dimensão, que é a dimensão física, né? E ainda assim nós vemos como essa dimensão física, as coisas que fazem parte, que compõem a dimensão física, como elas são imensas, não é? O nosso planeta ele é muito grande, né? O universo material ele é muito grande, não é? Ele é praticamente infinito, não é? Infinito, vamos dizer. Então, se ele é assim no mundo físico, não é? No universo material, imagine no universo espiritual, no plano ou esfera espirituais, tá certo? Então, continuando. As dimensões superiores envolvem e dominam as inferiores, e assim sucessivamente. Então, a dimensão física ela é dominada e envolvida por todas as dimensões que estão no plano espiritual. É como se fosse uma escadinha, não é? Em ordem ascendente, tá certo? Nós somos a última dimensão do universo, tá? Os espíritos superiores habitam as dimensões mais elevadas. Então, as dimensões mais elevadas são aquelas que estão mais próximas do pensamento de Deus, não é? Deus, nós vimos isso lá desde o primeiro volume, não é, do estudo básico do Espiritismo, que Deus é o centro de todas as coisas, não é? Deus é o centro de irradiação e de atração de todas as coisas. Deus é
a grande alma, né, como alguns espíritos dizem, tá? Então, as dimensões que estão mais próximas do pensamento de Deus, digamos assim, da mente divina, eles são mais evoluídos. Os que estão mais próximos aqui da dimensão física, que é a dimensão material, né, a dimensão volume, são os mais inferiores. Então, se nós estamos encarnados aqui, é porque nós também somos inferiores, tá? Cada dimensão é dividida em esferas. Então, veja, além da dimensão, nós temos uma subdivisão dessas dimensões, que são as esferas. A gente chama de esferas espirituais, que é o título aqui do slide, tá? E também variam pelo grau de evolução dos habitantes. Assim, em uma mesma dimensão, podem habitar espíritos elevados ou não, variando apenas o tipo da esfera em que se localizam. Então, imagine a dimensão como se fosse uma escadaria, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, cada escadaria seria uma dimensão composta de três fases, não é? A gente sempre viu, a gente já viu aqui que todas as dimensões são compostas de três fases. Tá? É uma tríade, tá? Elas são trinas. E essa dimensão como um todo, vamos imaginar ela como se fosse uma escadaria e cada escadaria tem um degrau. Então, nos degraus mais acima, cada degrau a gente pode chamar de uma esfera, não é? Ou de um nível vibratório, tá? Ou esfera vibratória, ou nível vibratório, ou esfera espiritual, tanto faz. Então, cada uma dessas esferas, ou degraus, não é? No exemplo que nós estamos dando aqui da escadaria, quanto mais degraus acima, mais evoluído. Quanto mais no degrau de baixo, não é? O primeiro degrau, quanto mais próximo do primeiro degrau, menos evoluído. Isso dentro da dimensão, tá certo? Para que fique bem claro para a gente aqui. De acordo com a teoria das esferas espirituais, existe aquela em que estão os espíritos presos à Terra e permanecem mantidos na superfície deste mundo ou próximo dela, pela grosseria de sua natureza ou pela intensidade de seu interesse mundano. Nesta classe está a explicação para os fantasmas, espectros e aparições, as casas assombradas, não é? etc. Então, é aquilo que eu falei, quanto mais próximo, em se tratando de esferas espirituais, não é? Lembrando que as esferas fazem parte da dimensão, de cada dimensão tem N esferas, tá certo? Ou níveis, ou faixas vibratórias, tanto faz, tá? Então, essas esferas espirituais, quanto mais próximas da Terra, mais atrasadas elas são, não é? Mais inferiores são os espíritos que habitam. Então, esses espíritos que ficam assombrando as pessoas, não é? Que ficam obsediando as pessoas, muitos deles, não é? Se passando por demônios, né? Por isso que existem casos de exorcismo aí pelo mundo afora, porque são espíritos malignos, tá certo? Que encontram a facilidade de influenciar, não é? E de sintonizar com determinadas pessoas, tá? Por motivos pessoais dessas pessoas, logicamente, normalmente o sentimento de culpa, né, alguma coisa errada. Então, enfim, nada acontece por acaso, tá? Tudo existe, tudo está ligado dentro de um processo de afinidade. Então, esses espíritos que passam por demônios, que às vezes os padres vão lá exorcizar, e não, eles, na verdade, muitos deles pensam até que são demônios mesmo, tá certo? Porque a cultura, a forma de ver as coisas não muda pelo fato de você estar desencarnado. Mas uma boa parte desses espíritos ficam zombando, não é? Se passando por demônios ali, os padres acreditando, as pessoas acreditando, porque, infelizmente, as pessoas desconhecem essa questão dos espíritos, não é? E para eles, que existem são anjos e demônios, né? E Deus, infelizmente, né? E os seres humanos, tá? Então, esses espíritos, esses fantasmas, espectros, aparições, casas assombradas, tudo isso é interferência de espíritos atrasados que estão nas esferas mais grosseiras, mais próximas do nosso planeta físico, tá certo? Há também os que vivem no chamado além normal, que são localidades onde o ar, as casas, o meio ambiente, as ocupações, o céu, etc., né, seriam uma sublimada e etérea reprodução da Terra e da vida terrena, em condições melhores e mais elevadas. Nessa localidade, há uma sociedade complexa, na qual cada um encontra o trabalho a que mais se adapta e que lhe causa maior satisfação. Então, esses locais que nós estamos chamando aqui de além normal,
eles, na verdade, são as colônias espirituais que nós já falamos, nós já citamos o exemplo das colônias espirituais em aulas passadas, tá certo? Então, essas colônias, das colônias, não é, para cima, digamos assim, em se tratando de dimensões, de faixas, de níveis ou esferas espirituais, das colônias para cima, tudo é mais evoluído, não é? É totalmente diferente do que existe nas esferas inferiores, como o umbral, que a gente falou aqui nas aulas passadas, tá certo? Então, nessas colônias, nós já falamos, não é? Tem cidades, são verdadeiras cidades que têm de tudo. Tudo que a gente encontra aqui, a gente encontra no plano físico, numa cidade, a gente encontra lá numa colônia. E lá cada um tem o seu trabalho também, não é? Cada um busca e desenvolve o trabalho que mais lhe causa satisfação ou interesse. Ninguém é obrigado a nada, tá certo? É simplesmente uma questão moral, não é? As pessoas trabalham, se dedicam, porque graças a Deus, a maioria das pessoas não querem ociosidade, né? Todos nós fomos criados e feitos para o trabalho, né? Para o movimento, para a ação. Então, a gente não foi criado para ficar estagnado, certo? O outro nível, ou esfera, é um plano onde a felicidade, a beleza, a paz são características básicas. Ninguém se aborrece porque todos são muito felizes. As comunidades devotadas ao bem também se localizam em regiões de sombras e de dor, representando verdadeiros oásis para o viajor cansado e perdido nessas paragens. São genericamente denominadas de postos de auxílio, normalmente vinculados a uma colônia situada em planos mais elevados. Então, além das colônias, né, porque já está numa esfera espiritual mais elevada, como nós já falamos, essas colônias elas possuem núcleos ou postos de auxílio que são instalados nas regiões inferiores, nas esferas inferiores. Por quê? Porque, como Jesus disse, quem precisa de médico são os doentes, não é? São os enfermos. Quem é são não precisa de médico. Quem está são, saudável, não precisa de médico, não é? Então, para atender, não para evitar o deslocamento das regiões inferiores para as colônias, é muito mais sábio, muito mais prático, não é? Muito mais produtivo, digamos assim, que essas colônias instalem pequenos núcleos, não é? Que são chamados de postos de auxílio, né? Bem próximas a regiões mais grosseiras, não é? Mais inferiorizadas, para que os trabalhadores do bem instalados ali nesses postos de auxílio, inclusive com equipamentos de socorro, não é? De assistência aos necessitados, eles possam ali executar as suas atividades de ajudar, de atender aqueles espíritos mais necessitados que já tenham condições de ser auxiliados, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte aqui dessa aula, né? Dessas comunidades devotadas ao bem, das regiões de paz, de equilíbrio, que são as regiões superiores do plano espiritual. Na próxima aula, a gente continua com o assunto. Desejamos a todos um dia de muita paz.